Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Quero falar sobre a amizade do rei Davi com o profeta Natã. Amado, uma das grandes experiências que nós temos que tirar da palavra de Deus é que um rei, um presidente, um deputado tem que se alinhar no sentido espiritual para receber o conselho de Deus, até mesmo para administrar um povo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia esses mistérios, ele entendia que o seu reinado dependia de um conselho espiritual. Dependia de algo que teria que vir de Deus. Ora, Davi era um homem que glorificava e exaltava a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Eu já dei conselho para um senador na época chamado Chico Scócio, dentro da casa dele. E ele entendeu, naquele momento, que quem falava era um homem de Deus. Porque, amado, nós temos que respeitar as nossas autoridades, mas nós não podemos ser coniventes com isso ou com aquilo. Temos que falar a verdade a este povo. Então havia uma forte amizade entre o rei Davi e o profeta Natã. Para você ter ideia, se você for ver lá em 2 Samuel, Davi, quando ele quis construir até mesmo um templo, uma casa para a adoração a Deus, ele vai até o profeta Natã e fala sobre o desejo do seu coração para construir a casa do Senhor, para construir o templo de adoração ao povo. O profeta Natã, de imediato, acha uma ideia excelente, porque glorificar a Deus e exaltar a Deus é chamar o reino para a terra. Os conselhos do próprio Deus, através do seu Santo Espírito sobre a terra. Mas Davi ficou aguardando o tempo de construir. E o profeta Natã foi para sua casa com aquela ideia na mente que era bom a construção do templo para Israel adorar a Deus. E Natã foi ali para a madrugada. Orou, glorificou, fez propósito, ninguém sabe. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus visita a Natã durante a noite e fala para o profeta Natã que Davi não teria que edificar um templo para ele. Porque Deus, na sua essência, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso foi instituído em Cristo, no Novo Testamento. Mas o seu filho, Salomão, já construiu a casa do Senhor. Porque Salomão foi um reino de paz. Então o filho de Davi conseguiu construir. Davi não. Porque Davi, ele era um homem sanguinário. Ele era um homem que ainda tinha guerra no seu coração. Era tudo ou nada. Olho por olho, dente por dente. E ele não foi permitido no mundo espiritual para que construísse o templo e a casa do Senhor. Então, amado, o profeta Natã, no dia seguinte, ele volta ao rei para dizer que Deus não permitiu ele edificar o templo. Davi era um homem segundo o coração de Deus e obedeceu. Mas aquele que haveria de suceder a Davi, e aí vem o recado profético da parte do homem de Deus,
poderia construir o templo e a casa do Senhor. O que eu quero falar aqui é a relação entre o reinado e o profeta, entre o reinado e a religião. Muitos presidentes do nosso país fizeram verdadeiros desastres dentro do Palácio do Planalto. Fizeram oferendas, sacrifícios, porque são envolvidos ou se envolveram com a magia negra, trazendo dias de trevas para o Brasil, impondo o seu reinado de roubo e corrupção, sendo velados poder, velando outro poder. Ninguém quer declarar os erros, mas o dinheiro do povo está indo embora. Foi embora. Serviu para enriquecer muitos, verdadeiras fazendas, gados, empregados, folha de pagamento de mais de 30 mil reais mês, ou muito mais, com dinheiro do povo. E nós, durante mais de 500 anos, desde a época da descoberta, somos vilipendiados, roubados, maltratados, pisoteados. Mas como somos uma terra rica, acabamos sobrevivendo a todo este mal. E aí, na época de hoje, se levantam os profetas, homens e mulheres de Deus, não com aquele entendimento, ó Deus, onde está o Senhor? Não, mas com a coerência, com um sentido lógico, com um culto racional, passando a verdade para o povo, e não passando algo religioso, porque Jesus ele olha para dois religiosos, saduceu e fariseu, conhece a lei e joga jugo sobre o povo. Então as pessoas usam da religiosidade para jogar jugo sobre o povo. Já em Cristo Jesus e segundo o próprio Deus, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E aqui eu tenho uma revelação. Desde o ano de 2012, Deus vem ali moldando esta nação para um futuro melhor. Não pense aquele que rouba ou aquele que usurpa do erário público que vai ficar impune. Existe uma lei maior, existe um juiz maior, o juiz do juiz, o Senhor dos senhores, e esse juiz trará a sentença sobre a terra. Assim como o profeta Natã falou para Davi para ele não construir o templo, assim eu, na minha época, falo para todo o corrupto. Tu serás julgado, tu, tua descendência e toda a tua casa. Os teus parentes que participaram de coisas erradas no governo. Se levantará contra ti um exército espiritual, anjos da parte de Deus, e fará prodígios, proezas e maravilhas. Não há nada em oculto que não seja revelado. Você vai ser revelado, julgado e preso. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Juízes que participaram de roubos também serão presos, porque isso é uma lei maior. É uma lei espiritual. É algo que está vindo. E já está no nosso meio. Já opera no nosso meio a vontade de Deus através do seu Espírito Santo. Ninguém para a mão de Deus. Ninguém vai parar a mão de Deus. Nós vamos chegar em um curto prazo no juízo sobre a vida dos políticos. Porque profeta Natã, ele foi boca de Deus para falar para Davi até dos erros de Davi com Betsaiba. Então, profeta, ele vem à terra não para pregar num sentido religioso, mas para avisar sobre o peso da mão de Deus, sobre a bênção do Senhor, sobre a nação eleita, sobre a palavra de Deus. Então,
o profeta antecede a voz de Deus. E Deus vai bater como um martelo na cabeça das autoridades que maltratou um povo. Então, Salomão, ele foi um reino de paz após o reino de Davi. E Natã falou, não tu, mas aquele que vai te suceder, vai construir o templo da casa do Senhor. Eu vejo que este governo que aí está, ainda tem receios e medos de agir na voz de um comandante supremo, porque é o poder executivo, é aquele que executa, ainda tem medo, não acredita na força de Deus, ainda opera num raciocínio lógico como a política antiga, pensa que existe teoria do freios e contrapesos, enquanto está todo mundo contrário ao seu governo. Todos estão contrários ao governo dele. Mas eu acredito que o período que esse presidente passar na presidência da República será um período de transição para algo melhor. Não vai vir algo pior, pode ter certeza. E se vir algo pior, veio de Deus, e a Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus. E aí até eu vou ficar sem entender a ação de Deus sobre a terra. Mas isso não vai acontecer. Eu falo pelo sentido lógico de explicação para explicar ao povo. Davi entrega a Natã para ser um conselheiro sobre a sua vida, até mesmo os seus sentimentos. Davi deve conversar com Natã sobre muitas coisas. Naquela época, eles conversavam. Você vê até mesmo um presidente hoje tentando conversar com a igreja, tentando se aconselhar, chamar à existência o próprio Deus. Natã sabia que Davi era um homem segundo o seu coração e Natã o admirava por isso. Nós, amados, estamos vivendo períodos de trevas, períodos ruins, governantes fazendo o que quer, gastando dinheiro, bilhões, em outras coisas, publicidade. Dinheiro que foi destinado da pandemia para coisas próprias. Mas será julgado por isso. O juízo de Deus está sobre a sua cabeça e você não consegue mais roubar calado. Quietinho, macumunado, né? Formação de quadrilha. Vai vir à tona. Não há nada em oculto que não seja revelado. Quando Salomão nasceu, amado, Davi entregou a Natã, o seu filho, para ser educado pelo próprio profeta Natã. Existe uma educação no nosso país que ela é totalmente esquerdista, voltada ali a governos autoritários, né? Eu fico chateado porque os nossos governantes passados elogiam pessoas como Fidel Castro, Lula, Che Guevara. Totalmente pessoas que trouxeram revolução, e os países que houve essas revoluções são países miseráveis. O comunismo, amado, disfarçado de partido que defende um povo. E o povo não quer entender isso. O povo não quer entender esse mistério. Quer trazer de volta aquela máxima, né? Eu te dou uma cesta básica, eu te dou
ali um auxílio família e você fica na minha dependência. Enquanto um governo ele tinha que dar liberdade para o povo abrir empresa durante 4, 5 anos sem cobrar imposto, para ver se aquela empresa vai vingar. Enquanto teria que, gerando empresa, gera empregos, deixar o dinheiro circular entre o povo, diminuir os impostos de banco. Eles teriam que nos dar emprego dignos para que nós fôssemos chamados de um país de primeiro mundo. Temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Mas nunca ninguém tomou certas atitudes. Esse governo que aí está até está tomando algumas atitudes, mas isso também não passa na mídia. Mas Salomão, a Bíblia fala, amado, no livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que Salomão foi um homem sábio e houve paz no seu governo. E Natã foi o educador deste homem. Quando Davi ele adultera com Betsaiba, está lá em 2 Reis, capítulo número 11 e 12, e aqui mostra o erro de Davi, e mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem ainda natural. Eu também estou sujeito a erros, mas até aqui eu procuro não errar, eu procuro estar na presença do Seu Espírito em verdade. Porque Davi, por causa de uma mulher, ele providencia até a morte de Urias, mandando cartinha na mão de Joabe. Quando Urias abre, bota ele na frente da batalha. Mas Betsaiba gerou um filho, fruto de uma maldição, este morreu, porque o próprio Deus avisou a Davi que ia levar. Mas, depois, com essa mesma mulher, ele gera Salomão. Então, onde há a maldição, pode haver a bênção. E Salomão é gerado sobre a terra, um reinado de paz. Natã acompanhou um pouco ali a Salomão. Aquela história, amado, e as histórias de Davi enchem ele de revolta. Porque por causa disso, a sua filha Tamar sofreu ali um estupro. Por causa disso, Adonias tentou ser rei no lugar de Salomão. Por causa disso, Absalão tentou matar ele. Por causa dos pecados de Davi. Mas Deus nunca abandonou a Davi e sempre falou que ele seria o homem segundo o seu coração, porque Davi era sincero. Governantes neste país têm que ser sinceros. A Bíblia fala, clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e profundas que ainda não conhece. E a Bíblia também fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, espiritualmente falando, tem que ter Deus nos guiando em nome do Senhor Jesus, que foi o seu Filho, quem pagou o preço de morte e preço de cruz pela humanidade. Davi, ele acende o seu coração como um rei juiz sobre Israel. Davi passa um tempo tentando julgar a Israel pelos seus próprios erros. Os governantes erram e querem julgar o povo. Davi o deu, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ali, a chance de ele mesmo pensar e se retratar. Mas ele não quis, em vários momentos da sua vida, ele não quis ouvir um profeta. O profeta Natã se dirige até ele e fala, vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que faz isso. E Davi responde, sim. Estas palavras saem da boca do próprio Davi e o profeta Natã diz sim. Está lá em 2 Samuel 12. O rei ficou bravo com ele mesmo, amado. Davi não esperava a resposta do profeta. E o profeta confirma, digno de morte é o homem que comete essas coisas. E era o próprio Davi. Tem pessoas que não entendem esse mistério, né? Que um profeta ele consegue trazer uma revelação divina. Seja bênção ou seja maldição. Sim ou não. Sim, sim, não, não.
Então Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Existe uma amizade entre o rei, os presidentes, os prefeitos e a igreja. Mas há igrejas que não querem o bem da nação. Se vendem por causa de dinheiro. Se vendem por causa de cargos públicos. Se vende por causa da parentela. Aparelhando o Estado, colocando lá gente que não é capacitada até mesmo para aquela pasta, para aquela, como se diz, ocasião, né? Para aquele cargo. Mas a igreja hoje negocia com os políticos, né? E o mal vem sobre o seu povo. Eu oro a Deus para que as coisas venham a acontecer. Para que Deus coloque a sua mão sobre a vida dos políticos do país. É a minha oração diante de Deus. Eu falo, Deus, sendo o Senhor Deus poderoso e criador de todas as coisas, toca nos nossos políticos. Toca na casa deles, toca na descendência, toca em todo mundo. Eu não sei o que tu vai fazer, mas toca neles. Gera doenças, câncer sobre a vida deles. Para todo aquele que nos rouba, gera um peso espiritual sobre a vida dele. Toca nos seus filhos. Gera decepção para esses homens que roubam a nação. Porque a Bíblia fala que tu é Deus de bênção e de maldição, de luz e de trevas. Se tu é Deus de luz e trevas, gera coisas sombrias sobre a casa desse povo. Não dá mole para eles. Todo aquele que nos rouba, arrebenta com eles. Faz isso, Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba essas pregações. Nós estamos numa série Deus e a política, Deus e os governantes. Porque nesse período de pandemia, como profeta da casa do Senhor, não posso ficar calado. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus.